Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Júnior, Science and Data Science. E no vídeo de hoje vamos falar sobre variância, continuando um pouquinho de medidas de dispersão dentro de estatística descritiva. Então nós temos, só relembrando, a estatística inferencial e descritiva, e nós estamos falando agora da descritiva, e depois iremos para a inferencial. Passamos por média, moda, mediana, range, e agora estamos em variância e depois vamos para o desvio padrão. Então, o que seria a variância? Quando você lê esse termo, você precisa não só tentar gravar fórmula, quando a gente fala em ciência de dados como um todo. Você não pode ficar pensando como essa fórmula é calculada e como é que eu vou usar no meu dia a dia e soltar um valor lá sem entender o que ela significa, o que aquele termo em si significa. Variância vem de variação. O que você quer com a média, especificamente, é tentar pegar um valor central que represente bem aquela população e que não pegue nem os maiores nem os menores, mas que agrupe e que resuma aquela população em um número. A mediana é a mesma coisa, o valor central. São medidas de centralidade. Quando a gente fala de variância e desvio padrão, falamos de variação. Então, queremos capturar um valor que capture a variação. Então, digamos que você tem uma variação de 1 e digamos que você tem uma variação de 10. Qual tem a variação maior, 1 ou 10? Então, o 10 tem a variação maior. Então, basicamente, você quer, através de um número, entender o quanto esses dados variam. Então, por exemplo, a variação de 10 significa que os valores variam, talvez, ao redor da média ali, 10 para cima, 10 para baixo. Então, os pontos eles se distribuem de maneira variável. Enquanto um 1 significa que os valores oscilam muito pouco. Então, até se, por exemplo, colocarmos em uma régua e dizemos que os pontos estão ao redor, em uma escala de 0 a 10, ele tem mais amplitude e espaço para ele cair. Quando nós temos uma régua de tamanho 1, nós temos uma amplitude menor no qual os valores podem cair. Então, variância vem de variação. Então, entenda isso. Variância é a variação. E quando falamos de valores, vamos fazer o cálculo aqui. Nós queremos pegar, e com essa fórmula que a gente vai mostrar aqui, tentar entender e capturar a variação que existe inerentemente em nossos dados. Então, essa é a fórmula. Eu vou mostrar visualmente para vocês, mas seria a média menos o ponto, o soma elevado ao quadrado, essa distância. Isso aqui é chamado, se eu não me engano, de distância euclidiana, que é a distância de um ponto para o outro, no qual nós temos a média menos o ponto específico, sendo que a média para ela mesma é 0, né? Elevada ao quadrado, e o somatório dessa distância aqui dividido pelo número de valores. É como se fosse uma média, só que a média da dispersão. Então, você vai pegar, padronizar isso, dividir pelo número de itens, mas quando você pega a média menos o ponto específico, significa que você está tentando capturar basicamente a distância de um ponto para o outro para saber se ele está mais distante ou menos distante e com isso dizer se ele está variando ou menos. Quando a gente fala de ao quadrado, significa que a gente está levando essa distância para valores maiores, para que a gente possa entender uma dimensão muito maior e que as maiores variações sejam potencializadas muito mais. E o somatório significa reduzir toda essa variação de de todos os pontos para a média, que representa a distância de cada um, em um valor único que seria a soma de toda essa variação que existe. E como nós temos a soma de todas as distâncias, nós temos que dividir pelo número de itens que temos para padronizar. Mas visualmente você consegue entender o que é variância e qual tem mais variância. Então, por exemplo, esse nível, chamado nível do fator D aqui, nós temos os pontinhos pouco dispersos. Se eu perguntar para você o D ou o A está mais disperso, qual tem mais variância, no olhômetro você já pode dizer
que o A tem muito mais variância, ou seja, tem muito mais variação do que o D. E a mesma coisa a gente pode discutir do B. O B tem menos variância do que o A. Então, no olhômetro você pode dizer qual varia mais e qual varia menos, olhando só para os pontos. Mas para resumir isso em um valor específico e tornar isso comunicativo e matematicamente viável, a gente usa essa fórmula para chegar a um valor específico. E com isso, entender se os nossos resultados são confiáveis, se as análises que estamos fazendo para uma empresa específica, se ela é confiável ou não, entre outros. Então, nós temos aqui, por exemplo, esses 5 valores aqui mostrados em um gráfico. Aqui é o 5, aqui é o 4, na verdade aqui é o 7, que é o maior valor, que está mais distante. Aqui é o 5, aqui é o 4 e aqui é o 3 e o 3. Tem dois valores 3, então a estrelinha ou o ponto fica um do lado do outro. Então, para chegar a essa fórmula, primeiro precisamos saber a média. A média aqui eu já calculei. Se você somar todos esses valores e dividir pelo número de valores, nós temos 4,4. Lembrando que é uma representação visual. Se todos os valores estivessem ao redor de 3 aqui, fossem todos 3, nós não teríamos variação, teríamos a variância zero. Mas como temos dados ao longo de um eixo específico variando diferentes um do outro, nós temos variação. E aí nós vamos calcular essa variação. Então, visualmente, a gente representa assim, a média 4,4, seguindo a fórmula que já discutimos. Nós primeiro precisamos diminuir cada valor desse da média. Então, por exemplo, 4,4 menos 5 dá 0,6. O daqui, 4,4 menos 4, 0,4. Então, já fiz todas essas diminuições. Vocês podem conferir se vocês quiserem e dividido por 5. Então, a média menos cada um desses valores dá essas distâncias aqui. No próximo slide aqui eu mostro elevando ao quadrado. Então, elevei ao quadrado, você pode calcular numa calculadora. Inclusive, em alguns eu coloquei ponto e outros vírgula, mas desconsidere isso, por favor. Um erro de padronização. Inclusive, esse tipo de erro aqui, ele dá problema. Você precisa padronizar em softwares como Power BI, como outros softwares que calculam isso, porque eles vão interpretar como casa decimal ou não, e eles podem dar erro de leitura ou de interpretação desses valores aqui. Então, somando esses valores das distâncias elevado ao quadrado dá 11,2, dividido por 5, nós chegamos a um valor de variância de 2,24. Essa é a variação que nós achamos. Uma variação, existe um padrão de variação que eu não vou discutir agora, mas é relativamente pequena. Nós temos variação de 10 e de outros, mas você pode sempre comparar essa variação com a variação esperada para aquela população específica, de acordo com o conhecimento que você tem daquele tema e daquela área específica. Então, nós calculamos a variância aqui, não é nada difícil, mas esse valor representa, nós temos, por exemplo, do ponto central, que é o valor da média, uma variação de mais ou menos 2,24 para cima e para baixo. É basicamente isso. Então, aqui você pode calcular a variância desses valores aqui, desses e desses, para exercitar, porque não adianta nada ver o vídeo e não exercitar. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um gostei nesse vídeo. Se inscreve no canal para continuar acompanhando os vídeos, porque essa é a minha maior recompensa em produzir vídeos aqui mesmo sem receber nada. E se conecta comigo no LinkedIn para que a gente possa continuar mantendo contato. Se você quiser fazer alguma pergunta lá, fica à vontade e a gente assim mantém contato. Então é isso, até os próximos vídeos e até logo.